Eu recebi 4 convocações para a seleção. Fui para a Sub-21, para a Sub-23, para a seleção regional e para a seleção principal. Fui indicado para o treino paralímpico em 2011. Eu tenho mais ou menos umas 172 medalhas e 12 troféus. Classifiquei o barco para a Paralimpíada em 2008, ficamos com a medalha de bronze em 2008. Eu fui o único atleta brasileiro no atletismo, no Olímpico e no Paralímpico, de conseguir 3 medalhas olímpicas nos Jogos de edição de Jogos. Aí eu penso toda vez, meu Deus, se eu não for pro treino hoje, vai demorar mais para chegar lá, então eu vou. E eu acordo já pensando no basquete, pensando em vir para a quadra para, né? Se bem que eu acordo cedo, né? Porque eu tenho um filho de 27 dias, então eu acordo muito cedo, que ele me chama cedo, né? Mas eu já acordo pensando no basquete. A minha mãe é dona de uma lanchonete, eu ajudo ela na lanchonete, né? O meu pai, ele trabalha com venda de carros também, auxilio ele. Casei há pouco tempo, né? Tenho 3 meses de casado somente. Uma experiência nova, né? Totalmente diferente, né? Uma experiência que eu estou começando uma vida nova agora com a minha esposa e meu filho. Essa é a minha rotina. Quando eu entro, eu gosto de ir até o fim, dar meu máximo, entendeu? Então desde o começo, quando eu entrei, eu já visava a seleção. Então comecei a ter uma rotina de treinos bem pesada para seleção mesmo. Eu faço mais ou menos 1h30 de musculação e umas 2 horas, 2 e pouco aqui treinando o treino físico. Eu estudo num horário e treino no outro, então é bem pesado. De manhã eu saio de casa, mas no horário normal, né, que é umas 7 horas, eu venho de ônibus pro treino, né, o treino começa às 8h15, aí vai aqui no tênis clube mesmo. Aí eu saio do treino umas 10h15, por aí, 10h30. Aí vou para casa, almoço, aí saio de casa umas 3 e pouquinho e vou para academia. Aí fico, vamos dizer que eu chego lá 4h15, saio de lá quase 6 horas e volto para casa de novo, janto, tomo banho e vou dormir. Eu tenho um remo ergométrico em casa, tenho uma academia em casa, no condomínio mesmo, e eu faço um treino que a gente diz que é o treininho burocrático, né? Aquele treininho que é um treino mais para manter o condicionamento físico e sempre com fisioterapia perto. Hoje meu treinamento se resume de segunda a sábado, e quando está próximo às competições é de segunda a domingo. Minha carga horária de treinamento resume em 6h30 por dia. Treinamento de musculação e força na parte da manhã, com treinos de saltos e pista à tarde. Você não pode relaxar um minuto, né? Só depois que encerra o campeonato, aí a gente tem aí uma semana um pouco mais tranquila, mas ninguém deixa de treinar, a gente só faz um treino mais tranquilo e já volta depois com foco total na próxima competição. E a próxima é só uma escadinha para chegar na meta maior, que é a Olimpíada, né? Que é 2016 para mim hoje, já desde Londres, quando eu saí de lá da última prova, já estava com foco em 2016. Essa vai ser a minha realização maior, porque por 2 vezes eu estive lá, naquele momento único e último, e as 2 vezes ela me escapou. E na China, que eu fiquei com bronze, e em Londres, que eu não consegui chegar no pódio. Competição, na realidade, a gente ganha não é no dia, né? A gente ganha no dia a dia, né? Durante os treinamentos que a gente vai chegar na competição e vai estar bem preparado fisicamente, tecnicamente e emocionalmente para lidar com todas as situações. E ela tem um baita do potencial aí. O fato mais marcante para mim foi assim, ter ido para Londres e não ter voltado com a medalha de ouro. Assim, porque a gente tinha uma equipe pronta, a gente tinha uma possibilidade, a gente tinha material humano, tinha equipamento, não nos faltou nada, faltou inteligência emocional para saber levar a equipe e tirar o máximo da equipe. E eu sabendo do recurso que eu tinha, das possibilidades que eu tinha, deixar passar um ciclo de 4 anos e perder uma medalha em Londres, para mim foi assim muito marcante, assim. Um grande aprendizado. Para participar de uma Paralimpíada tem que ter qualidade, né?
Tem que ser um destaque entre todos. Né? No caso, na sua classificação nacional, tem que ser o destaque entre todos os atletas do país. Tem que se superar cada vez mais. Né? E tem que ser bom, porque se não for bom, não está lá. Meu maior sonho é ser convocado para as duas seleções, 2016 e 2020. E, claro, ser campeão, né? Principalmente agora em 2016, que vai ser no Brasil, né? Trazer essa medalhinha para o Brasil. Acho que não foi assim, não foi eu entrei e falei, não, quero participar. Acho que foi, tipo, ao longo das convocações, cada conversa que a gente tinha com os técnicos, eles falavam que tinha possibilidade, eu acho que daí a gente foi vendo que era possível mesmo e agora tem que acreditar, né? Tem que melhorar na minha prova principal, né? Melhorar a técnica, a velocidade, tudo que tem dentro da natação, vou ter que aperfeiçoar isso mais ainda, né? Depois que eu comecei na seleção, o meu foco hoje em dia é ir para as Olimpíadas. Eu quero muito ir, por isso que eu treino bastante. E eu quero muito ir para as Olimpíadas. Hoje é um sonho que eu tenho que eu espero que se concretize. Tem um atleta nosso da seleção que ele já foi para as Olimpíadas na natação e ele fala, ninguém compra umas Olimpíadas, tu conquista. E isso foi uma frase que marcou bastante, eu acho que é um sonho, eu acho, para todo atleta. Quando você entra dentro do estádio, você vê um estádio com 100 mil pessoas dentro do estádio, te prestigiando, acho que não tem dinheiro, não tem felicidade que te paga aquilo ali, não. A emoção é muito grande, os fogos explodindo, você escutando, você perguntando para quem está do seu lado o que está acontecendo e a pessoa narrando para você, parando de ver o que ele está vendo para te falar o que está acontecendo. Acho que isso para mim é a emoção maior de todas as medalhas que eu já ganhei. Hoje muita gente me conhece, graças ao esporte mesmo. Devido em Pequim foi o grande legado que eu consegui, de ter tornado o primeiro cego mais rápido do mundo, de ter sido o primeiro atleta a baixar das casas dos 11 segundos, de conseguir 3 medalhas paralímpicas. Acho que o sonho de qualquer um atleta é em ir para a Paralimpíada. Não importa se vai ganhar medalha, mas o sonho do atleta é ir. No início para mim foi só coisa boa, desde que começou já só foi coisa boa, né? Porque eu sempre gostei de suar, assim, de chegar no meu limite, sentir o coração palpitando mesmo, numa frequência máxima. Sempre gostei da sensação do esporte, da adrenalina do esporte. E aí eu voltou essa sensação depois de eu ter passado tanto tempo acamada, né? Tanto tempo sem saber se eu ia voltar a caminhar mesmo, sem saber se eu ia ter liberdade de poder sair sozinha de novo. Então tudo isso foi sendo exercitado, as coisas mais íntimas e que não fossem só inerentes ao esporte, mas o próprio exercício do livre-arbítrio também já começou desde o princípio que eu comecei o contato com o remo. E aí eu vim buscar o exercício físico terapêutico, né, como um complemento à fisioterapia também que eu já fazia em casa e também para dar uma melhoria na minha condição mental e emocional também, né? Pô, ela tem, né, uma predisposição genética assim muito favorável assim para a prática do remo e principalmente para a categoria dela assim. Ela tem braços, ombros fortes, né, o tronco bastante, né, desenvolvido. Isso ela já veio né, pegou essa herança acredito que do judô. E o remo é um esporte bem completo também, que trabalha bastante essas valências de força muscular, resistência. E ela tem esse espírito, né, de competição. Sempre falo que a rotina é essa, acordar, comer e treinar, comer e dormir, acordar. Aí você fica nessa, né? Você dorme, come, treina, dorme, come, treina. E grande parte do ano é assim, né? Quando eu estava no hospital ainda, estava na transição de ir para casa, que eu fiquei 10 dias em casa, eu vi um filme chamado Murder Ball. O filme é um documentário sobre o rugby em cadeira de rodas. Foi aí que eu comecei a ver como podia ser, a vida podia ser diferente, mas não pior, entendeu? A gente podia viver numa cadeira de rodas.
antes de eu viajar para o Ceará, eu vim aqui da Unisul, no programa do Paradesporto, e conversei sobre, porque não tinha rugby mesmo. No Brasil, hoje em dia é novo, tem 5, 6 anos, então é o tempo que eu me lesionei e não tinha equipe, eu queria montar uma equipe aqui. Eu cheguei aqui e falei com o professor Thiago, que era o coordenador do Paradesporto, e a gente formou um time na Unisul. Foi isso, depois eu entrei na seleção. Não, fiquei muito feliz, porque eu trabalho bastante e como eu me cobro muito, eu acho que tem que ter muito merecimento para estar na seleção. Eu acho que naquele momento eu tive merecimento e acabei sendo convocado. O Zé, ele vem de uma crescente muito boa, graças a Deus. Cada vez está melhor, tem que melhorar bastante, ele tem que melhorar muito aspecto de jogo, né, de percepção, de mais tático do que físico. O físico dele é muito bom. Dá para melhorar, com certeza, mas é muito bom, né? Ele não tem um lado do diafragma, né? E para quem o físico dele é um dos melhores do Brasil. Aí a gente achou melhor acabar com o time e é bem difícil, né? Porque a gente acaba perdendo muito na parte tática, mas também foi uma coisa que eu já comentei, assim, quando a gente treina sozinho, a gente dita nosso treino, diferentemente quando a gente treina em equipe. Claro que eu preferia muito mais estar treinando em equipe, tudo, mas hoje em dia é o que eu posso. Bom, o esporte entrou na minha vida quando eu fui em uma ortopédica fazer minha prótese. A minha primeira prótese que eu fiz em Joinville, fazem 6 anos atrás. Eu fui lá, me inscrevi para fazer a prótese, e a minha preparadora física, Rosicléia Ravache, ela passou nessa ortopédica e perguntou se não tinha nenhum deficiente físico para indicar para a entidade, para o clube, o CEP, né? Que poderia ser tanto para o basquete, cadeira de rodas, para natação ou atletismo. Então eles me indicaram. Naquela mesma noite eles foram me buscar em casa e eu sentei na primeira vez numa cadeira de rodas, não era nem minha, não era nem feita sob medida, nada. Eu sentei numa cadeira de rodas e me apaixonei assim pelo basquete, sabe, pelo esporte mesmo. Eu comecei assim, eu me espelhava sempre com meus amigos de quadra, né? Daí estava fora assim, olhava nossa, eu queria ter a velocidade que aquele tem. Nossa, eu queria ter a habilidade com bola que o outro tem. Eu queria ter a paciência que o outro tem com bola. E assim eu ia me inspirando. Aí eu comecei me dedicando cada vez mais, eu fui conseguindo adquirir essas habilidades. E estou aí até hoje. Eu gosto muito de praticar, de fazer o que eu faço. Por isso que talvez agora que está vindo esse reconhecimento, porque eu amo realmente estar numa quadra jogando basquete. E ele sempre demonstrou muito um espírito assim, muito guerreiro, uma vontade de desenvolver atividades esportivas. Teve uma afinidade pelo basquete muito grande e tem sido muito prazeroso, né? Ao longo desses 5 anos, o Pablo sempre me surpreende, né? Eu acho que é um menino que gosta de desafios. Ele, acima de tudo, ama o que faz e isso para o treinador facilita demais, né? Porque ele é um rapaz muito audacioso, ele não tem receio de ir em busca dos desafios dele e ele mostra sempre a paixão nos olhos e nas atividades, nas ações dele. Se fosse para mim escolher um esporte entre, nada contra, natação ou basquete, eu preferi o basquete porque a natação é muito solitário. Eu preciso falar, eu tenho que me expressar, eu tenho que falar, eu tenho que conversar. Então é bom depender de outras pessoas, né? Porque da gente vê que até mesmo no esporte sozinho a gente não vai lugar nenhum. Eu sou um atleta muito ativo. Eu gosto de botar sempre minha equipe para cima. Se eu vejo que eles estão meio abalados com o resultado do jogo ou conforme o decorrer do jogo, eu sempre tento botar o pessoal sempre muito para cima. E chamando. Eu sou uma pessoa muito extrovertida na quadra. Se um dia me pegar jogando sério é porque eu não estou bem, né? Sempre jogo rindo, eu sempre sou muito extrovertido. Em 2004 eu tinha um amigo meu em Rondonópolis que ele jogava futebol de salão de cegos e ele era da seleção brasileira. Quando ele descobriu que eu estava cego, ele foi em casa, me buscou e começou a
falar pra mim que existe esporte pra cego. Aí eu falei pra ele, pô, você tá de sacanagem comigo, né? Falar pra mim que existe esporte pra cego. Não, Lucas, tem futebol. Quando ele falou que tinha futebol, eu corri mais ainda. Falei, pô, cego jogar bola? Pô, você tá de palhaçada comigo. E aí foi onde que eu falei pra ele, pô, pra mim jogar bola eu tenho que aprender a andar. E foi onde que ele me ensinou a andar. E daí pra cá, cara, a minha vida, pô, começou a mudar. Pô, eu falei assim, eu vou ser alguém na vida, não vou ser mais um cego qualquer. Em 2005 eu tive de mudar para Cuiabá, porque em Rondonópolis não tinha gente suficiente para jogar futebol. Então eu acabei indo para Cuiabá por causa disso. Então lá acabei estudando, aprendendo a mexer em computadores, entendeu? E acabei fazendo o esporte, o futebol. Fazia 2 modalidades, futebol e o goalball. Com um convite do ex-guia meu, que é o Chocolate, me chamou para fazer parte do revezamento, disse que tinha uma vaga e meu biotipo fazia parte de ser um corredor. Então acabei indo lá fazendo o teste e ele acabou gostando do meu jeito de correr. Ele disse que eu era rápido e acabei treinando e ficando no atletismo em 2006. Então quando eu achei no atletismo que eu fui pro meu primeiro mundial, que eu tinha chance de ter ganhado, que eu faltava condições, que eu faltava treino, que eu faltava ajuda, que eu faltava suplemento, que eu faltava um bocado de coisas que poderiam me ajudar, e eu falei assim, agora eu vou ser um atleta de verdade. E tive de mudar, tive de sair de Cuiabá para Curitiba. Tive de sair de Curitiba para Joinville todo dia de ônibus, bate e volta, ia e voltava, treinava aqui, chegava às 6 horas, 8 horas, saía para rodoviária, chegava em casa meia-noite e voltava de novo. E a convocação, eu sempre falei para mim que a primeira vez que eu entrasse na seleção brasileira eu não ia sair mais. Então eu tinha que dar meu sangue até eu parar de correr. Então desde 2006 eu estou até hoje convocado em todas as seleções, nunca perdi nenhuma convocação. Mesmo quando eu fraturei o pé em 2010, fui pro Mundial mesmo assim e graças a Deus ainda continuo sendo convocado pela seleção brasileira. O papel principal de um guia é como ele não enxerga, ele não sabe se tem alguém na frente, se tem curva, se tem reta, se tem buraco. Então o guia tá ali para isso, para orientar. O guia ele tem que ser um atleta de alto nível, ele tem que ser melhor do que eu para ele conseguir me acompanhar. E todo treino que eu faço ele tem que fazer 2 vezes a mais, tem que fazer para mim e para ele. Os guias não ganhavam medalha, depois de um gesto que eu dei minha medalha em Pequim, o meu guia que eu coloquei no pescoço dele, falei que essa medalha é dele, ele, a partir daí pra cá, as medalhas começaram a ser premiadas, os guias começaram a ganhar a medalha. E agora os guias também fazem doping. Então isso pra mim foi essencial, foi o grande presente que eu pude dar pra eles. Pra amanhã, mas depois, quando eles tiver os filhos deles, falar assim, ó, eu guiei aquele atleta e ganhei essa medalha dele. Eu tava vendo uma competição da minha prima, aqui em Joinville mesmo, e o Jonathan, os outros meninos que fazem parte do CEP, me viram lá e me chamaram, né? Eu tinha 11 anos, né? Mas isso foi bem no finalzinho do ano, 2006. Aí naquele ano eu só tive 2 aulas de natação, assim. Mas desde que eu entrei eu já tinha gostado. Daí quando eu ganhei a minha primeira medalha, né? Aquela vontade, assim, aquela emoção, né? Acho que foi ali que eu vi que era aquilo que eu queria mesmo. Que eu tinha, vamos dizer que podia ser uma competição escolar pequena, mas foi aquilo que engrandeceu, né, pra mim. Aí eu treinava ali no Bom Jesus, aí a gente soube que ia ter um Parapan de jovens na Colômbia, mas eu não esperava, assim. Aí vieram falar pra gente fazer o passaporte. Eu falei, mas pra que fazer passaporte, né? Tá bom, fiquei naquela, falei, não, de certo nem vão me chamar, né? Aí quando eu vi, entrei no meu e-mail em casa e tinha sido convocado. Ai, a família inteira, né, ficou feliz. Aí eu cheguei lá, ganhei um monte de medalha, assim. A gente não tinha noção ainda do que era, vamos dizer assim, tem que baixar meu tempo, tem que não sei o que. A gente foi lá, nadou, sem noção de nada ainda, assim. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu não nadasse, o que eu ia fazer? Será que eu ia estar estudando? Será que eu ia estar estudando o quê? Eu não sei. Hoje eu penso que no futuro, quando eu for fazer uma faculdade, eu já penso no lado do esporte já, que eu quero continuar nisso, né? Mas eu acho que se eu não estivesse fazendo natação, eu não sei o que eu estaria fazendo. Limitações iniciais, principalmente o dinheiro para viajar, para comprar material, que o material é bem caro. Bom, as viagens da seleção são todas custeadas pelo CPB e as viagens pelo clube, cada atleta que banca a sua viagem. A gente recebe uma bolsa atleta, mas uma cadeira custa mais do que um ano inteiro de bolsa.
Uma cadeira custa cerca de $5.800, só uma cadeira, que é o principal. Mas aí tem, como é um esporte de bastante contato, aí tem câmera, pneu, roda até. Cada câmera custa R$15. Tem jogo que só eu cheguei a furar 8 câmeras. Então, tirando os outros caras, então já bota aí. Um eixo custa R$80, mais ou menos. Eu não vejo assim a diferença do basquete andante para o cadeirante. Porque são as mesmas regras, a mesma quadra, a mesma tabela. Não existe superação para mim, eu acho que não existe superação porque o que eu faço para mim, o que eu faço é tudo muito simples, muito fácil para mim estar fazendo, entendeu? Eu acho que não existe superação, é simplesmente chegar e fazer. Não só no Paralímpico, como no Olímpico, ele só vê a gente quando a gente já está no topo, né? Quando a gente chegou lá, está aparecendo na mídia, aí eles vão atrás, mas não vê que antes teve todo aquele trabalho de pegar ônibus, de precisar de dinheiro. Tem gente até que aqui mesmo eles fizeram associação de natação para arrecadar dinheiro para eles poderem ir para as competições, né? Seria legal, vamos dizer, que tivesse um complexo aquático, que tivesse piscina, já tivesse academia, um restaurante, uma coisa assim que seria muito bom para a gente, né? E eu acho que sim, o recurso que a gente precisa mesmo é mais apoio de treinamento. Aqui a piscina é boa para a gente treinar, só que falta toda a estrutura, né? Todo o resto, alimentação que a gente precisa, os suplementos que são muito caros para a gente comprar. Hoje o CEP, na verdade, né, que é o nosso clube, ele recebe o patrocínio da Crona. Então, a competição dentro do Brasil, que a gente vai pelo CEP, a Crona, na verdade, banca tudo pra gente. Alimentação, viagem, e tudo eles que bancam pra gente. Competição fora do Brasil, já aí é o Comitê Paralímpico que banca tudo. Hoje a grande dificuldade que eu falo entre ser cego e ser aleijado, e ser paralítico, em ser tudo, é você ter as condições de viver. Viver como um ser humano, sem preconceito, sem as pessoas põem a barreira hoje, que acontece hoje. Os outros falam, pô, Lucas, você tem alguma dificuldade? Eu falo pra você que não, mas eu tenho a dificuldade que as pessoas colocam pra mim. Antes de perguntar pra mim, já fala que eu não consigo fazer sem eu ter feito. Antes de falar se eu faço, responder por mim. Então eu acho que isso pra mim é a maior deficiência que eu tenho na minha vida hoje. Das pessoas não acreditar que o deficiente pode ser alguém na vida. Então, para um deficiente físico que tem a caminhada limitada, né, que não pode caminhar, um cadeirante não consegue vir aqui se não tiver um carro. Então, precisa primeiro ter uma estrutura pessoal, né, para poder vir aqui, porque a gente ainda não tem ônibus, não tem passarela. Para a gente poder ir até o terminal é quase 800 metros daqui. Então, isso hoje, não só para mim, mas para todas as pessoas que dependem do transporte público, é o ponto mais dificultoso assim, para começar. Como deficiente, eu acho que é uma forma de a gente mostrar que não é porque a gente tem alguma deficiência, que falta um braço, que falta alguma coisa, que a gente vai deixar de fazer aquilo, né? É uma forma de mostrar que a gente consegue fazer tudo, e tudo se adaptando ao jeito da gente, né? O jeito que a gente consegue. Eu queria que fosse reconhecido, né? Mas não é. Atleta paralímpico não é um atleta reconhecido. Se você for analisar, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, o Brasil traz muito mais medalhas na Paralimpíada do que na Olimpíada. E, infelizmente, não é reconhecido perante a sociedade. Em 2006, quando eu comecei a treinar para valer no atletismo, que eu queria ser um campeão, que eu queria ser um corredor mesmo, a dificuldade foi grande nisso. Não ter dinheiro para comprar uma alimentação adequada, não ter dinheiro para comprar uma sapatilha, não ter dinheiro para comprar um tênis. Então isso pegou muito, isso foi muito contra eu. Hoje, para um atleta, você formar um atleta, é fácil você pegar o Lucas Prado, já medalhista de ouro, mas você pegar um atleta de base, investir nele para ver se vai dar certo ou não, acho que essa é a grande dificuldade hoje de todos os atletas, de ser alguém na vida hoje. Muitas pessoas veem a deficiência de um modo, acabou minha vida. Aí a gente aprende que não acabou, é só um modo diferente de ver a vida. Eu, por exemplo, não gosto da palavra superação. Eu acho que a gente não se supera em nada.
Eu acredito que não seja diferente de nenhuma outra pessoa. Talvez eu esteja errado, mas é o que eu penso. Ser campeão da Paralimpíada de 2016. Essa é a minha meta. Agora eu tô indo me mudar, vou morar em Minas Gerais. Então minha meta é conseguir me adaptar lá, né? Tá no pódio, ser medalhista em todos os campeonatos que eu participar daqui para frente agora. Eu tenho que me dedicar cada vez mais, tenho que treinar, senão não vou conseguir chegar lá. E foco, tem que focar para ser convocado, chegar lá e dar o meu melhor. E ser medalhista de ouro é o objetivo maior, né? E aí, às vezes, de ser ouro para ser prata ou ser bronze, às vezes é uma coisa mínima no meio de uma prova. E a prova ela dura 4 minutos. 3 minutos e 50 segundos, 3 minutos e 56, depende do vento. Mas aí tem certas coisas que naquela fração, naquele meio daquele segundo, uma remada errada, uma respirada errada é que às vezes faz com que tu deixe a medalha de ouro para a medalha de bronze ou a de prata. Então o objetivo maior é estar no pódio, que quem está no pódio está sempre com risco de pegar um ouro. E eu estou arriscando o ouro aí para esses próximos campeonatos aí, até o Rio de Janeiro. Eu acho que tem que ter dedicação e treinamento, eu acho. Não tem segredo. Treinar e se dedicar. Tá bem na parte física, eu acho que é principalmente para mim, porque é o que eu treino, entendeu? Então eu me cobro muito. Se a gente almeja o topo, tem que se cobrar. Acho que 2016 tem tudo para dar certo. Vou estar em casa, não vou estar precisando falar inglês, vou estar comendo a comida brasileira, que acho isso pesa muito para mim quando eu viajo para fora. A comida muda muito, eu passo muito mal. E eu vou estar em casa, o calor humano. Espero que o estádio esteja lotado, gritando meu nome. Eu acho que 2016 tem tudo para ser o Brasil ser ouro dentro de casa. Talvez não seja 2016, né? Mas 2020 eu quero estar lá. Nas duas também, quem sabe. O esporte, eu falo hoje que me deu tudo praticamente, porque me deu a independência, me deu bastante força para fazer as outras coisas no dia a dia, me deu praticamente tudo. Acho que a minha vida é o esporte, né? Porque, vamos dizer, eu não estudo, deixei de fazer uma faculdade, deixei de fazer várias coisas pelo esporte, né? Então hoje é tudo que eu tenho, né? Eu nunca fiz uma modalidade que exigisse tanto de mim como o remo. Já joguei futebol, já fui atleta de vôlei, já fui surfista, fazia trilha, era corredora, nadadora, fiz várias outras coisas. Mas algo que me extraísse tanto de mim como o remo é o único, assim, né? Por isso que eu sou tão apaixonada pelo remo, assim, por isso que eu gosto tanto. Nunca ninguém me desestimulou, só minha família nunca me apoiou. Eles acham que eu não posso, que eu não vou chegar a lugar nenhum, entendeu? Mas eu já mostrei que eu já cheguei em vários lugares, já cheguei no nível alto já. E eu posso ser melhor ainda, né? E eu quero ser melhor ainda. O que motiva hoje é quando você vai dar uma palestra para uma criança na escola e uma criança fala para você assim: eu quero ser igual a você quando eu crescer. Então acho que isso é o grande legado que eu quero deixar hoje no esporte para o Brasil. Não ser um medalhista só, não ser um campeões do campeões, mas sim deixar a história para as pessoas que hoje, a gurizada que estão começando agora, que estão querendo começar a correr, que sejam fortes, que infelizmente não tive estrutura, não tive apoio, não tive dinheiro, mas tive pessoas, grandes pessoas ao meu lado que me ajudaram a ser esse atleta que eu sou hoje. O que precisa ser feito? Divulgação. Eu acho que a divulgação da imprensa seria o melhor caminho, assim, o melhor meio para poder integrar os atletas paralímpicos na sociedade.
atleta que entra em quadra para jogar o primeiro jogo e uma final, uma semifinal, que nos primeiros 5 minutos não sentir o coração batendo mais forte, se sentir arrepiado, se sentir meio nervoso, não é atleta de verdade. Porque todo atleta sente isso. Cheguei em casa e minha família tinha feito a maior festa pra mim, com faixa, com um monte de gente no aeroporto, minha madrinha com camisa do Brasil pra gente assinar, dar autógrafo, foi a maior festa, assim, foi bem legal. Mas a emoção é uma só. Quando eu entro para competir no regional e numa Paralimpíada, eu vou entrar para dar o meu melhor de mim.